Quero saudar os irmãos na paz do Senhor. Hoje, 31 de março de 2021, último dia do mês de março, na verdade. Mas agradecido a Deus, irmão, acima de todo, amém, por mais essa oportunidade de podermos compartilhar a palavra de Deus. Quero falar de meu canal no YouTube, PR Santana Barro La Gracia, amém. Se queira nos seguir, se inscrever em nosso canal, amém. E será de grandes bendições para nós outros e também para você aprender a palavra de Deus, amém. Eu quero falar aqui um tema muito importante. O tema é: Deus ama al pecador. Então, se há alguns que falam que Deus não ama o pecador, e um grupo que fala que Deus ama o pecador, mas Deus se aborrece do pecado, na verdade. E outros falam que Deus aborrece do pecador, Deus não ama o pecador, na verdade. Então, biblicamente, falando, qual é a minha opinião teológica sobre esse tema? Deus ama o pecador? Ama, com toda certeza. Deus ama al pecador, amém? Deus ama al pecador. Tem base bíblica? Tenho base bíblica para falar que Deus ama al pecador. Então, acá primeiro é um texto muito conhecido em São João 3:16, 3:16 diz assim, São João: porque Deus amou, porque de tal maneira Deus amou al mundo, que ha dado seu Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas não se perca, mas que tenha a vida eterna. Então, se Deus amou ao mundo, aqui está falando de mundo, está falando de pecadores, de los pecadores. Deus amou aos pecadores de tal maneira que ha enviado seu Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Amém? Em Romanos capítulo 5 e versículo 8, mira o que diz o apóstolo Paulo: mas Deus mostra seu amor para com nós outros, em que sendo aún pecadores, Cristo morreu por nós outros. Então, por mais que a justiça de Deus, Deus jamais vai justificar o impio, porque justificar uma coisa e amar, mas Deus enviou a Jesus para nos salvar, na verdade. Então, se Deus nos amou, e por este amor, para nos livrar do inferno, da condenação, Ele enviou Jesus para morrer e nos salvar, amém? Então, mas quando Jesus vindo morrer, nós éramos todos pecadores, não havia um justo, assim diz a Bíblia. Todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus, amém? Então, aqui o apóstolo Paulo diz que Ele nos amou, Deus mostra seu amor para com nós outros, sendo aún pecadores, Deus mostra seu amor para com nós outros quando éramos todavia pecadores, vivíamos no pecado, amém? Então, mas o tema de Deus nos amar também, se não há uma redenção, de uma justificação, porque Deus, a Bíblia diz que Ele abomina aquele que justifica ao impio. Então, se Deus não pode justificar o Roberto, então, se Deus não me justificou gratuitamente, Cristo morreu, pagou o preço em meu lugar, para me ser justo para com Deus, e através da obra de Cristo eu posso me salvar, solamente através da obra redentora de Cristo que eu tenho a salvação. Então, se Deus enviou Jesus, porque Deus amou, antes, mesmo de sermos restaurados, regenerados, novamente em Cristo. Mas Ele nos amou, aun quando éramos todavia pecadores. Então, se pode falar com base bíblica que Deus ama o pecador, amém? Tanto que Ele ama que Ele enviou Jesus para salvar o pecador, aquele que crer, todo aquele que crer vai dar-lhe o poder de ter vida eterna, amém? Então, se Deus, por mostrar o amor quando aún éramos, quando vivíamos nos pecados, quando éramos todavia inimigo de Deus, Deus mirou para a humanidade, Deus amou a humanidade, não é verdade? E por esse amor, porque muitas das vezes a pessoa mira Deus como um carrasco que não tem amor, Deus que quer destruir nós outros, mas Deus não é assim, Então, se vai chegar o momento que vamos passar por um julgamento, aqueles que rechaçaram a salvação,
Jesus disse que a condenação é porque o povo amou mais as tinieblas do que a luz, porque a luz vindo ao mundo, né? Se manifestou a salvação de Deus ao mundo, mas muitos rechaçaram essa tão grande salvação, e por isso vão sofrer a condenação. Mas aí a culpa não está em Deus, porque Deus enviou, não é verdade, seu Filho por nos amar, aun quando éramos pecadores. Amém? Então, se tem muitas pessoas que falam que Deus não ama o pecador. Não, Deus ama. Amém? Porque se Deus não nos amasse a los pecadores, Ele teria nos destruído. Mas Ele enviou Jesus para morir em nosso lugar, pagar o preço em nosso lugar, amém? Né? E nos tornar justo para com Deus. Todo aquele que o recebeu tem o poder de ser chamados filhos de Deus, amém? Então, é esta mensagem que eu quero, né, deixar. Mas aí, quando a pessoa rechaça a salvação de Deus, ele vai sofrer a condenação, porque Deus não pode justificar ao impío, né, gratuitamente, no sentido, você está justo. Não, Jesus morreu em nosso lugar para nos justificar e nos dar o direito da vida eterna gratuitamente, né? Deus hizo isso por nós outros, e porque Ele nos amou, né? Lá em São João 3:16, e aqui Pablo diz: Deus mostra seu amor para com nós outros, quando? Em que sendo aún pecadores, amém? Então, se meu irmão, meu amigo, né? Deus enviou para nós outros a salvação, né? Que deu seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar na cruz e nos salvar, porque Deus nos ama, amém? Mesmo quando ainda estamos no pecado, porque o amor de Deus é o amor ágape. Mas aí, quando se Deus rechaçar essa salvação, aí Deus já não pode fazer nada por nós outros, amém? Então, se não é porque Deus não nos amou, Deus nos amou, amém? Quando estamos no pecado, Deus nos ama e quer nos salvar. A Bíblia diz lá em Timoteu, na verdade, que o desejo de Deus é que todos se salvem, né? Que nenhum não se perca. Então, se isso está no coração de Deus, mas nós outros temos o livre elegir-se, amém? Para decidirmos. Então, mas Deus nos ama, amém? Aun quando estamos no pecado, e Ele quer te salvar, amém? Deus que lhe bendiga, queda com esta palavra, amém, em nome de Jesus. Então, se meu irmão, é correto dizer que Deus ama o pecador, amém? Deus ama, e por isso enviou seu Filho unigênito para morir em nosso lugar. E Pablo aqui em Romanos 5:8 habla que Ele demonstra seu amor para conosco quando todavia éramos pecadores, amém? Deus que lhe bendiga, queda com esta palavra, em nome de Jesus.